aula de hoje é sobre bases mendelianas da hereditariedade. Então, nós vamos ver hoje a primeira lei de Mendel. A gente precisa conhecer alguns termos e expressões utilizados na genética. Como característica, ela é um caráter, um traço, né, uma qualidade. O fenótipo é o aspecto que vai ser mostrado, ou seja, o aspecto visível. E o genótipo é o que está correspondendo, né, na constituição genética, aquilo que está dentro do DNA, né, e vai ser mostrado através do fenótipo. O que são genes alelos? Genes alelos são fatores que vão estar em genes que estão juntos, que estão paralelos. Então, os genes, eles são colocados em cada cromossomo, né, chamados cromossomos homólogos, e cada cromossomo, né, tem o seu cromossomo homólogo, e assim tem o gene em cada cromossomo. Por exemplo, aqui no cromossomo A nós temos o gene A, e no cromossomo homólogo nós temos o gene correspondente à mesma característica. Então, nós dizemos que eles são genes alelos. Outro exemplo, gene B, aqui, e tem o correspondente a ele, né, que é até um recessivo. Tá? Então, como eles estão no mesmo local, em cromossomos homólogos, eles são chamados de genes alelos. Tá? Então, eles correspondem à mesma característica. Então, outra figura mostrando isso, genes alelos. Né? Esses genes aqui, né, eles estão marcados em cromossomos homólogos, tá? E eles correspondem a uma característica. Por exemplo, aqui está caracterizando os olhos azuis. Então, eu tenho o gene do olho azul, tá? E aí, no outro gene, né, que veio provavelmente do pai e um veio da mãe, o outro também corresponde à mesma característica, ou seja, cor dos olhos. Só que aí a mãe tem a característica de cor azul e o pai a característica de cor castanho, tá? Então, um veio do pai, outro da mãe. A característica é a cor dos olhos, mas pode ter a variação. Pode ser azul, pode ser preto, pode ser castanho. Então, outra figura, um cromossomo, tá, com seus genes alelos, tá, e aqui são cromossomos ditos homólogos, tá, eles se juntam, tá, e ficam assim, nesse aspecto de X. Então, se a gente pudesse desmembrar um cromossomo, a gente veria o DNA, e o DNA, né, uma sequência de informações aqui formam os genes. Então, o gene ele é uma sequência de informações do DNA. Outros conceitos que nós temos que saber que é homozigoto, né, que é o indivíduo que ele tem o genótipo onde as características têm os alelos semelhantes, e heterozigoto quando esses alelos eles são diferentes, como na figura aqui. Ó, azão, então eles são iguais. Então, eu tenho aqui um homozigoto. Azão, azinho, eu tenho um heterozigoto, tá? Só que aqui um dominante e um recessivo. Aqui é só dominante. E aqui, azinho, azinho, os dois recessivos. Se eles são iguais, eles são homozigotos. Então, já até falei aqui o conceito. Dominante é o fator alélico que mascara o aparecimento do outro. Então, se eu tenho um gene dominante, então, se ele é dominante, ele vai dar ordem, é ele que vai mostrar a característica. E o recessivo é aquele que é mascarado. Ele só vai aparecer se ele estiver em homozigose. A gente vai entender isso. Ó. O gene recessivo, ele só se manifesta fenotipicamente, ou seja,
a característica vai ser mostrada apenas em homozigose, ou seja, só quando ele estiver, né, igualzinho ao outro, azinho, azinho. Se ele estiver junto com o dominante, como aqui, ó, ele não vai aparecer. Quem vai mostrar a característica é o azão, tá? Então, o gene dominante é aquele que se manifesta no fenótipo tanto em homozigose, né, azão, quanto em heterozigose. Então, Mendel, ele foi considerado o pai da genética, ele começou a estudar as características, então ele tem um papel muito importante nessa questão da hereditariedade. Ele viveu no século XIX, tá? E ele era um padre, né? Estudar. Ele entrou no monastério para estudar, ele tinha muita curiosidade com relação às características, e aí ele começou a se aprofundar nos estudos dele. Então ele entrou no mosteiro, começou a estudar física, botânica, ele fez faculdade e ele era um pesquisador. Então, quando foi em 1856, ele começou a realizar os primeiros experimentos dele, né, utilizando hibridização de ervilhas, né, utilizando as plantas, né, que dão origem à ervilha. Ele trabalhou, né, muito tempo com elas e ele foi morrer mais ou menos em 1884 por causa de problemas renais, mas ele relatou todo o seu trabalho, mas não foi reconhecido em vida. Então, Mendel, ele começou a pensar na questão da partícula que continha a herança genética, né? Mas ele não chamou ainda de gene, só chamou, né, de partícula que contém características, tá? Então ele sabia que existia alguma coisa, né, que passava de pai para filho e mostrava as características, mas ele não denominou de gene, tá? Mas ele sabia que seriam unidades independentes herdadas ao longo das gerações, né, e que determinariam o aparecimento das características hereditárias. Quais são as razões do sucesso de Mendel? Por que ele conseguiu obter êxito no estudo dele? Porque ele sabia, né, que existiam outros estudos com relação a essa questão da hereditariedade. Ele conseguiu fazer um planejamento dos experimentos dele. Ele escolheu um material de pesquisa adequado, de fácil manipulação e resultados rápidos. Ele não precisava ficar esperando um ano para obter um resultado. Ele manipulava as ervilhas e logo ele via, já nascia as plantas e ele já via o resultado. Ele executou os experimentos com rigor científico, né, um planejamento científico, um rigor científico, ou seja, ele poderia repetir da mesma maneira e dar o mesmo resultado. Analisou os dados de forma matemática e testou suas hipóteses em novos experimentos, ou seja, todo experimento científico ele é passível de repetição e tem que dar sempre os mesmos resultados. Então, a planta que ele escolheu foi a Pisum sativum, que é uma espécie de ervilha. Ele escolheu variedades puras, tá, para poder começar seus experimentos, né, com características contrastantes, trazidas por mercador a preço módico, ou seja, ele não teve gasto. As ervilhas são autopolinizantes, então elas não precisam de nenhum inseto polinizador, elas mesmas se distribuem seu pólen, fazem a fecundação, tá? E permite, né, o cruzamento planejado, tá? Porque no caso, o Mendel ele vai escolher as plantas para fazer essa fecundação, então ele vai pegar o pólen de uma para fecundar na outra e fazer esse estudo. A plantação ocupava pouco espaço e o tempo de geração era relativamente curto e a colheita, né, era sempre farta. Então ele conseguia fazer todo esse método de maneira rápida e conseguia os resultados. Quais são as características das plantas que ele estudou?
né, ele viu que as plantas elas tinham características que ele anotou tudinho. Por exemplo, as sementes, como é que elas poderiam ser? Elas poderiam ser lisas ou rugosas. Com relação à cor, poderiam ser amarelas ou verdes. As vagens podiam ser infladas ou sucadas, verdes ou amarelas. As flores violetas ou brancas, axiais ou terminais. Axiais são mais na extremidade, no ápice da planta, e as terminais mais próximas à raiz. As plantas altas ou baixas. E aí ele fez um quadro, né, e começou a fazer o cruzamento dessas plantas. E ele foi anotando tudo, tá? Então, primeiramente, ele pegou plantas que tinham sementes lisas e cruzou com as plantas rugosas. Aí, o resultado, né, que ele pegou as lisas e as rugosas, ele chamou esse cruzamento de P, que quer dizer geração parental, como se fossem os pais. Tá? Então, a planta de semente lisa foi cruzada com a planta de semente rugosa. O que ele observou? Que na primeira geração, que é F1, né, dos filhos, todas as sementes foram lisas, 100% delas lisas. A gente tinha duas características, lisa e rugosa, mas todas, né, todas que surgiram desse cruzamento foram lisas, tá? E aí ele fez um novo cruzamento, que ele chamou de F2, tá? Com o resultado da F1. E aí ele obteve tanto lisas quanto rugosas, tá? E a gente vai entender por que ele fez esses cruzamentos, entender direitinho. Então ele percebeu que existe uma transmissão de características que ele chamou de hereditárias, passando de pais para filhos. Tá? Ele utilizou fecundação cruzada e autofecundação, né? E ele observou que existiam 7 características para ele ficar observando. Tá? O tipo da semente, o tipo da flor, que foi o que a gente falou, né, no slide anterior. Tá? Então, só explicando aqui, ó. A primeira vez que ele fez, ele pegou plantas de semente verde e semente amarela, e aí ele fez o cruzamento desses dois tipos de planta. Então ele chamou essa geração de P, tá? Parental, ou eu pode chamar também de indivíduos puros. E aí todos os resultados foram de sementes amarelas. Então ele percebeu que 100% foi amarela. A característica verde ficou escondida nessa primeira geração. Então ele anotou que a cor amarela era uma característica dominante, ok? E aí, no segundo momento, ele pegou duas sementes dessa geração aqui, F1, como se fossem dois filhos, né? Então, ó, pegou esse daqui, colocou aqui, e esse aqui colocou aqui. E aí, cruzou duas plantas resultantes do primeiro cruzamento. E aí, ele obteve, né, 75% de sementes amarelas e 25% de verde. Então, ele concluiu que a amarela ela é dominante e a verde ela é recessiva, tá? E no segundo momento, quando se cruzam híbridos, ela volta a aparecer, né? Então, ele chamou de geração parental, que eram os indivíduos puros. Ele cruzou verde e amarelo, né, que eram indivíduos que não tinham passado por nenhum cruzamento. A primeira geração ele chamou de filial, né, que deu 100% amarela e descobriu que a amarela é a característica dominante. Tá? Ele fez novamente para ter certeza do resultado. E aí pegou essa geração F1, dois indivíduos da F1 e cruzou, né, e obteve, né, parte das plantas amarelas, a maioria, que foi 75%, e 25% de verde. Então, ele concluiu,
né, que no segundo cruzamento a característica, né, verde iria aparecer, só que é uma característica recessiva, vai pular uma geração. Ok, passa aqui o slide. Tá, então aqui, ó, ele cruzou depois dois indivíduos amarelos, né, para poder ter certeza que o resultado seria sempre o mesmo. Se ele pegasse dois indivíduos amarelos puros, tinha que dar amarelo, então 100% amarelo. Se pegasse dois indivíduos puros verdes, tinha que ser com certeza o resultado de 100% verde, porque eles são puros, eles não têm outras características, tá? Então é só amarelo e só verde. Se fizer o cruzamento da amarela com o verde, que essa aqui é pura, né? Aí vai começar a misturar as características. Então, que foi o que ele fez? Ó? Pegou uma pura amarela e uma pura verde e cruzou. Quando ele cruzou essas duas, para misturar as características, ele obteve na primeira geração todas amarelas. Aí ele concluiu, amarela é uma característica dominante. Aí ele pegou aqui F1, né? Pegou dois indivíduos da F1, ó, F1 com F1, e aí gerou a F2, tá? Então aqui, ó, surgiu 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Então ele concluiu que a amarela era dominante e que a verde era recessiva. Tá? Então vamos ver, né, com relação aos genes. Tá? Então, se eu tenho dominante, né, puro, eu vou ter dois genes iguais, azão, azão. Verde pura, ela é recessiva, então é azinho, azinho, não tem mistura, tá? Então aqui é igual, né? Só que maiúsculo determina dominante e minúsculo determina recessivo. E aí faz-se o cruzamento. Quando a gente cruza esses dois, a gente tem 100% de heterozigoto, azão, azinho. Aí ele pegou duas dessa daqui, né? Ó, azão, azinho, e fez o cruzamento, tá? E aí obteve 75% amarela, 75% verde. Aqui tem esse tracinho aqui, porque pode ser tanto azão, azão, ó, pegando esse A aqui, trazendo para cá, pegando esse A aqui, trazendo para cá, então pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho, pegando esse A aqui, trazendo para cá, opa, azão, azão, né, e trazendo o azinho para cá. Então, tem duas opções de dominância, ou homozigose ou azão, azinho, heterozigose. Então, mas como é que é feito esse cruzamento? Vamos entender aqui. Eu vou fazer a mistura. Azão, azinho, azão, azinho, tá? Essa daqui é a geração F1 lá do começo, né? Aqui tá errado, aqui é F2, tá? Eu vou cruzar. Como é que eu cruzo? Eu pego esse azão aqui, trago pra cá, tá? Pego esse azinho, trago pra cá, eu vou separar. Tô separando os genes, que é como acontece, e aí eu vou fazer o cruzamento para poder fazer a mistura, tá? Então, eu tenho esse indivíduo aqui que vai misturar os genes com esse indivíduo aqui. Então, azão, né, ele vai se juntar com azão, ó, aqui nessa seta rosa, azão, azão. Aí eu vou ter esse indivíduo bem aqui, ó. Aí agora eu vou pegar esse indivíduo aqui, azão, e vou, ó, seta azul, azinho, tá? Então, tenho aqui, azão, azinho. Aí esse aqui já acabou, ele cruzou com esse, né? E cruzou com esse. Agora a gente vem para esse daqui. Esse daqui, ó, seta
vermelha, azinho com azão, só que o azão sempre tem que ficar na frente. Formou aqui, ó, azão, azinho, tá? Então, aqui, ó, 75% de amarelo. E o final, só sobrou o azinho com o azinho, que é essa setinha verde, tá? Que veio pra cá. Pronto, acabou. E aí, eu tenho 75% amarela e 25% verde. Quais foram as conclusões de Mendel? Né? Ele fez suas anotações, né? Ele notou que em todos os experimentos ele obteve os mesmos resultados. Ele repetiu diversas vezes essa experiência, sempre 3:1. O que é 3:1? Exatamente aqui, ó, 3 amarelas para uma verde. Todas as vezes que ele fez esse cruzamento, deu esse resultado. Uma das características ficava completamente ausente na F1, ou seja, quando ele cruzava dois indivíduos puros, dava o que? 100% amarela. E aí o que aconteceu? A característica verde ficava completamente ausente, ela não aparecia. Mas aí ela reaparecia na geração F2, na proporção 1/4, né, que foi o que a gente viu no slide anterior, né? Então, aparecia aqui, ó, ela foi aparecer pulando uma geração, na F2. E aí apareceu aqui, ó, 1/4, tá? Lembrando que aqui tá errado, tá? Aqui é F2. Vamos lá. E aí ele concluiu que, né, que as plantas da geração F1, apesar de aparência uniforme, elas receberam seus genitores a capacidade de produzir ambas as características e que essa capacidade é transmitida para as gerações seguintes, né? Então, a geração F1, ela contém as duas características, tá? O fenótipo que não aparecia na F1, Mendel chamou de recessivo, que foi a cor verde, né? Denominando o outro de dominante, que foi a cor amarela. Os dois membros de um par de genes se separam durante a formação dos gametas. Então, ele concluiu isso, né? Que são os genes. Então, ele viu aqui, por exemplo, lá na geração parental era azão, que era amarela, e azinho, verde. Na hora de formar os gametas, essas características elas vão se separar, tá? Cada letrinha vai formar um gameta e aí vai se juntar ao acaso. Tá? Então vai ficar cada um em uma célula reprodutiva. Por exemplo, o azão vai para uma célula reprodutiva, o outro azão para outra célula reprodutiva, o azinho para outra célula reprodutiva e o outro azinho para outra célula reprodutiva. E aí vai ter a mistura. Tá? Então, existem determinantes hereditários de natureza particulada, que ele não chamou ainda de gene. Cada caráter é determinado por dois fatores, dois elementos, né? No caso lá, a semente, ela podia ser ou amarela ou verde, tá? Então, tinha sempre a característica vai ter duas opções. Os membros de um par de fatores separam-se igualmente para os gametas, tá? Então, por exemplo, digamos que a semente amarela, azão, ela é o pai, né? E a semente verde, azinho, ela é a mãe. Então, vai se separar. Então, vai ser sempre azão do pai e azinho da mãe, tá? E aí se junta esses dois formando um novo indivíduo, uma nova característica. Os membros de um par de fatores separam-se igualmente nos gametas, já tinha falado. Cada gameta carrega apenas um membro do par de fatores, isso aqui eu já expliquei. E a união dos gametas ela é aleatória, né? Ela é ao acaso, a gente não sabe como é que ela, né, vai ser feita, como se fosse um sorteio, né, produzindo as proporções observadas.
tá? Então, aqui para a gente entender, existe um quadro chamado de Punnett ou Punnett, tem várias pronúncias, tá? Que faz a gente entender aqui a questão do quadro, ó, e da separação dos gametas. Então, se eu tenho, né, indivíduos azão, né, eles vão dar gametas azão e azão, tá? Se eu tenho um indivíduo azinho, ele vai me dar gametas azinho, né? Só tem essas duas opções, tá? Então, aqui, ó, é uma forma da gente fazer o cruzamento, tá? Então, aqui eu estou cruzando indivíduos azão, azinho com azão, azinho. E aqui, nesses quadros do meio, tem o resultado, tá? É uma forma mais simples da gente fazer o cruzamento, tá? Aqui da mesma maneira, tá? Então, aqui eu estou cruzando indivíduos azão, azinho com azão, azinho. E aí eu tenho o resultado, né, que são esses aqui, tá? Azão, azão, se juntando no acaso, azão, azinho e azinho, azinho, né, que é a segunda geração, dando o resultado de 3 amarelos e um verde. Então, gente, essa foi a nossa aula. Essa aula não é uma aula fácil, tá? Ela é bem complicadinha, porque tem muitas regras que a gente tem que entender para a gente conseguir entender esses cruzamentos, tá? Mas aí a gente pode fazer atividades, exercícios para a gente entender. Vou procurar mais algum vídeo explicativo para vocês fixarem essas ideias de cruzamento. E a gente, depois que a gente entender essa primeira lei de Mendel, aí a gente passa para a segunda, tá? Mas é preciso que a gente entenda, né, direitinho. A próxima aula que eu vou falar para vocês são de características humanas, né? E algumas formas da gente conseguir estudar essa primeira lei de Mendel, tá? E a gente vai fazer bastante exercício para entender direitinho. Mas pesquisem, leiam, e aí vocês tiram as dúvidas comigo na próxima aula. Obrigada!